Queridos amigos, volto a tocar nesse tema tão importante do que aconteceu para a decadência de nosso mundo. E hoje os que estamos acordados temos a função e a responsabilidade de passar a retomar a verdadeira ordem de coisas. Esse tema se refere à inversão realizada pelos falsos sistemas internacionais que tangeu e obrigou o ser humano a tornar-se um pequeno intelectual. E essa é a origem da mente e do ego, sobre o que temos falado desde a origem desse canal. Pois esse canal foi aberto e está levando essas comunicações para esclarecer e fazer luz sobre a diferença que há entre uma formação deficitária, um ego, uma mente, um intelecto, e uma formação completa do ser humano que nos leva à religação. Se bem entenderem, nos leva à religião, ou nos leva do particular ao universal, como quiserem, nos levando assim ao nosso centro maior e verdadeiro, que é o nosso coração. O coração é o centro do amor. O intelecto é um centro de contas. O coração é o que foi esquecido. Quando houve o movimento de queda do ser humano no mito bíblico do paraíso, foi quando um dos seres deixou de amar e surgiu em seu intelecto a fagulha negativa de separar-se, no não reconhecimento a quem lhe criou. Então o intelecto nasceu da burrice. Ele não nasceu da inteligência. E é lamentável sorrirmos diante de tanta barbárie, mas a verdade tem de ser dita por alguém. O intelecto, ao separar-se do coração, inverteu as coisas, pois quando se deixa de amar, se passa a fazer contas, e foi isso que originou a queda das sociedades humanas, quando as próprias igrejas e religiões que diziam estar instituídas para lembrar esse amor e nos manter conscientes e agregados num fogo de amor, passaram elas mesmas a explorar a população e semear dogmas e doutrinas, teorias, compreensões intelectuais do céu. E por isso tenho dito que compreensões intelectuais do céu não adiantam de nada. Eu vejo os podcasts, pessoas tidas como brilhantes, amealhando milhares de visualizações em segundos, em minutos, em dias,
quando essas pessoas estão equivocadas em relação à natureza da verdade. Continuam tratando a verdade e o coração como se fosse uma ideia. O coração não é uma ideia. Ideias são falsas, são do centro intelectual. E assim esses iluminados brasileiros que estão aí na crista do sucesso são apenas intelectuais. E não são muito grandes, não. Eu sei o que são intelectuais grandes e tenho citado aqui a título de exemplo. Intelectuais grandes são Frederico Nietzsche, são Karl Popper, Paul Feyerabend, Ilya Prigogine. Esses são intelectuais grandes. Agora, esses equivocados falando de religião são pequenos intelectuais. São microchips, pessoas que, na verdade, não se enxergam, não sabem o que é religião e ficam continuando o engano da população nessa queda ao intelecto, quando todos hoje se consideram intelectuais e deixaram de amar tanto a vida quanto os seus semelhantes. Quando amam, amam como egos, amam apenas seus filhos, e amando seus filhos estão amando seus egos, e sequer percebem isso, que estão num alto amor, num amor muito limitado, que não é o grande amor, que não é o amor universal. É preciso um pouco de coragem e verdade para olhar essas coisas com penetração e denunciar esses falsos amantes. Da mesma forma, os Estados e nações têm promovido o que chamam de educação superior e o que chamam de qualificar as suas populações. Ora, isso vai na contramão do que é real, pois tem formado intelectuais que não valem um botão de camisa e lhes dado títulos e dizendo assim que estão qualificando a população. Na verdade, estão desqualificando a população, formando pessoas em centros falsos, localizadas em instâncias secundárias, tenho chamado de secundaristas, entendam? Formando pessoas em instâncias secundárias e disfarçando e fazendo de conta que não existe o coração no ser humano. As pessoas deixaram de amar, as pessoas se portam apenas por interesses, se relacionam por interesses e dizem que temos de ceder um pouco, o outro tem de ceder um pouco. Ora, que miséria! Isso diante do amor é uma miséria. E assim foi que os estados e nações, com essa balela de organizarem a vida e milhares pesquisando formas tecnológicas longe do coração, avançaram essas tecnologias em um modo exacerbado e completamente desequilibrado em relação ao coração humano. O coração todos esqueceram, todos deixaram para lá. O que importa é o celular, o computador, o carro, as fontes tecnológicas. E esse tem sido
a sequência do engano começado naquela rebelião primeira, onde um ser teve a péssima ideia de esquecer o amor e passar a ser um intelectual. Então, se há um pai dos intelectuais, dos que estão sediados nesse falso centro, nesse centro secundário, que é apenas um auxiliar, e desde o início era um auxiliar e rebelou-se, o pai desses intelectuais que hoje são medíocres é o chamado inimigo da luz, pois a luz está no coração e sempre esteve. A luz é o amor, está no coração e sempre esteve. E os que rebelam-se e querem se tornar intelectuais, por favor, sejam intelectuais dignos de serem chamados assim, pois a vossa qualidade me envergonha. Aliás, a sua desqualificação envergonha a todos, pois eu sei o que são intelectuais. Eu os conheci a minha vida toda. E é muito difícil, impossível algum desses desqualificados vir pintar de intelectual para cima de mim, pois não tem a menor chance diante de um coração aceso e de um intelecto em 100% de acordamento. Então, por favor, observem que o grande mal que instituiu-se nesse mundo foi a prioridade do intelecto, que é o pai da mentira. É o pai da mente, não é? Intelecto, mente, mentira. O pai da mente. E todos o seguiram, e todos os têm seguido, o têm seguido. E é isso que tenho dito nesse canal quando posso, que querendo seguir doutrinas e compreender intelectualmente o que é Deus, tem seguido o opositor a Deus e não se dão conta, seguem dormindo, babando, sem perceber o que estão fazendo. Por isso vem o Cristo, nos convida a amar, o matamos e ainda ouvimos a declaração: perdoai-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Realmente não sabem o que fazem, sendo esses intelectuais desqualificados que estão seguindo aquele opositor original até hoje e não percebem. Não percebem, pois não têm consciência. Então é nesse mundo em que estamos e alguém tem de parar esse barco e passar a remar na direção verdadeira, pois todos estão remando na direção falsa e não se dão conta. Não têm consciência do poder que está dentro de si. Todos têm o poder de parar o barco e passarem a remar na direção correta. E pergunto por que não o fazem, por que continuam insistindo em falsas religiões, por que continuam obedecendo a falsos estados e nações. São tontos? Estão dormindo? O que acontece com vós? Por que não reagem quando têm todos os elementos para reagirem? Estão tontos? Foram nocauteados? É bastante complicado lidar com esses seguidores da mentira. É bastante complicado tentar levar inteligência a um país de 180 milhões de adormecidos e que
continuam fazendo fantasias em seus intelectos e muitos ainda querem se referir ao que é nobre, sem condições nenhuma de elaborarem algo que tenha valor verdadeiro. Eu ficaria aqui falando todo o dia. Tenho a missão e a ordem de retomar o barco para o rumo correto, e por isso volto e volto aqui novamente para, quem sabe, me deparar com alguma inteligência do outro lado. Aos poucos sei que vou me deparar com essas inteligências e pessoas que não estão nocauteadas e babando ao sono desses contos semeados por nefastos. Então é por isso que estou sempre retomando e levando em frente esse trabalho, pois nós precisamos parar esse barco e passar a remar na direção correta, parar de investir em nossas próprias prisões e brincar de sermos pequenos, pois nós somos grandes. Nosso coração é grande, só precisa de um sopro, só precisa encontrar-se com alguém que levantou-se, com alguém que descobriu a direção correta e que não está mentindo para vocês. Deixem de ser pequenas calculadoras e passem a refletir com o coração. Aproxeguem-se a esse canal e aos poucos entenderão o que aconteceu com todos quando caíram na mentira do intelecto, se tornaram intelectuais medíocres e continuam essa fantasia ridícula de que são grandes pessoas. Estão apenas colaborando para a feiura do mundo. E peço a Deus que lhes toque a consciência e passem a parar esse barco e reverterem essa direção o mais rápido possível, pois cada um que está remando na direção contrária, errada, está fazendo um desserviço à vida. Está seguindo aquele opositor original, que é o pai dos intelectuais medíocres, que é o pai dos que abandonaram o coração. E o coração é Deus Pai. O coração é o Criador original. Todos têm esse Criador original dentro de si, e eu faço votos que nesse novo ano o encontrem. O encontrem através de quem o encontrou, e por isso os estou convidando. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um ótimo dia. Que a paz esteja em vosso coração e que vosso intelecto seja silenciado, apaziguado e retornem ao centro verdadeiro, deixando assim de seguir aquele primeiro rebelde e entendendo o que se passa na natureza humana. Aqui estou eu para lembrar-vos. Até a próxima oportunidade.